Você ficou sabendo que o Papa pretende alterar a forma como é feito o catecismo? Nossa, não sabia. Era uma manhã de segunda-feira, sem grandes cerimônias no Vaticano. Nenhuma audiência pública, nenhum discurso preparado. Mas quem circulava pelos corredores da congregação para a doutrina da fé sabia que algo fora do comum estava em movimento. O assunto era delicado, quase proibido de ser dito em voz alta. Seria possível que o Papa Leão XIV estivesse disposto a revisar partes do catecismo da Igreja Católica? Não havia documento oficial, nenhum anúncio solene. Mas nas últimas semanas, 3 fatos discretos haviam chamado a atenção dos mais atentos. Primeiro, o Papa havia convocado uma série de reuniões privadas com teólogos moralistas de diferentes nacionalidades, algo que, por si só, não é incomum. O que chamou a atenção foi o perfil dos convidados, pensadores comprometidos com a tradição, sim, mas também profundamente engajados nas questões contemporâneas, bioética, inteligência artificial, mudanças nos modelos familiares, redes sociais e liberdade de consciência. O segundo sinal veio em uma fala aparentemente simples, feita durante uma audiência com bispos latino-americanos. Em um trecho não divulgado pela imprensa oficial, Leão XIV teria dito: "A doutrina permanece, mas a forma como a ensinamos precisa falar ao coração do nosso tempo." A frase passou despercebida para a maioria. Mas para membros da Cúria, soou como um alerta. Em termos eclesiásticos, aquilo era o que se chamaria de mudança de abordagem com potencial de impacto doutrinário. O terceiro movimento foi ainda mais sutil: a criação de uma comissão interdisciplinar interna, sob coordenação do Dicastério para a Evangelização, encarregada de levantar pontos do catecismo que, segundo alguns prelados, não dialogam mais com os desafios culturais e espirituais do século XXI. A palavra oficial era estudo. Mas nos corredores do Vaticano, estudo quase sempre é o primeiro passo antes de uma reforma. Para entender a gravidade daquilo, é preciso lembrar: o Catecismo da Igreja Católica não é apenas um livro de doutrina. Ele é, por assim dizer, o mapa da fé católica, um guia que orienta milhões de pessoas em sua caminhada espiritual. Desde sua promulgação em 1992, pelo Papa João Paulo II, ele teve apenas pequenas atualizações. Mexer nesse documento, mesmo que em poucas linhas, é algo que reverbera por gerações. A resistência, como era de se esperar, começou a emergir. Alguns cardeais mais conservadores passaram a enviar cartas privadas ao Papa, pedindo prudência. Um deles escreveu, segundo fontes próximas: "O catecismo não é um espelho da sociedade, mas sua luz. Adaptá-lo ao mundo é arriscar apagar essa luz." Mas Leão XIV, como já se tornou conhecido, não responde com pressa. Ele escuta, anota, e caminha devagar, mas caminha. Sua postura silenciosa e ao mesmo tempo estratégica criou um tipo de tensão silenciosa dentro do Vaticano. Ele não rompe com a tradição. Ele a reorganiza por dentro. Enquanto isso, teólogos moderados começaram a ventilar temas que poderiam entrar em pauta. Nenhum deles propõe mudanças na doutrina fundamental, como a Trindade, os sacramentos ou a moral essencial. Mas sugerem, por exemplo, uma linguagem mais clara e pastoral em temas complexos, como o uso de inteligência artificial em decisões médicas, as configurações familiares fora do modelo tradicional, a relação entre liberdade individual e ensinamentos morais, os limites éticos das redes sociais e do culto à imagem, a identidade e o corpo humano à luz da fé e da ciência. O argumento é simples, mas provocador: se a Igreja não nomeia os novos dilemas humanos, o mundo os fará por ela. Ainda assim, dentro da própria Igreja, há um medo legítimo: que abrir uma brecha no catecismo seja como forçar uma represa. Mesmo uma simples revisão de linguagem pode ser interpretada, por muitos, como um sinal de instabilidade doutrinária, e isso, em tempos de polarização, pode ser perigoso. Mas Leão XIV parece acreditar que é possível atualizar sem ceder. Não se trata de reescrever a verdade, mas de traduzir a verdade para uma humanidade que fala outras línguas, vive em outros ritmos, sofre outras feridas. Fontes próximas ao Papa indicam que ele teria dito em uma conversa privada com um bispo africano: "A verdade não muda, mas o nosso dever é anunciá-la de forma que cure e salve, e não apenas que corrija." Essa frase, jamais registrada oficialmente, tem circulado discretamente entre os membros da nova geração de padres e seminaristas, que veem no Papa não um revolucionário, mas um cirurgião espiritual, cuidadoso, preciso e determinado a operar onde for necessário para manter viva a missão da Igreja. O que poucos sabem, porém, é que a ideia de rever o catecismo não partiu do Papa,
mas de um documento enviado a ele por um grupo de jovens teólogos latino-americanos após o Sínodo sobre a Juventude. No texto, eles afirmavam: nossos contemporâneos não negam Deus. Eles simplesmente não conseguem mais reconhecê-lo na linguagem que usamos. Essa foi a faísca. E o Papa, ao que tudo indica, está disposto a soprar esse fogo, com calma, mas com firmeza. O rumor de que Leão XIV estaria disposto a autorizar uma revisão parcial do catecismo não demorou a ultrapassar os muros do Vaticano. Nos bastidores da Igreja Global, os bispos começaram a se movimentar. Alguns se preocuparam. Outros se animaram. A maioria aguardou em silêncio. A delicadeza da situação é compreensível. O catecismo, tal como está, foi redigido em um momento de relativa estabilidade doutrinária. Era o início dos anos 1990, o mundo ainda se recuperava da Guerra Fria, e a Igreja buscava uma reafirmação de sua identidade moral em meio ao avanço do secularismo. Mas hoje, mais de 30 anos depois, os desafios são outros, mais fluidos, mais culturais, mais existenciais. O que estaria, de fato, em análise? Fontes confiáveis indicam que a comissão teológica criada pelo Vaticano trabalha em 3 grandes eixos: linguagem e acessibilidade. Muitos trechos do atual catecismo usam uma linguagem teológica densa, difícil de ser compreendida por leigos, especialmente jovens. A proposta não é alterar o conteúdo, mas tornar sua forma mais acessível, pastoral e pedagógica. Uma das sugestões em análise seria criar versões paralelas por faixa etária e realidade cultural, como já ocorre com o YouCat, voltado para a juventude. Inserção de novos temas morais e espirituais. Há um reconhecimento crescente de que temas como inteligência artificial, biotecnologia, redes sociais, mudanças climáticas, depressão e solidão digital não são abordados no catecismo atual. Não se trata apenas de política ou ciência, mas de temas profundamente espirituais, que tocam na dignidade humana, no livre-arbítrio e na ética cristã. Revisão de abordagens polêmicas. Sem alterar a doutrina, a comissão analisa se certas formulações podem ser compreendidas como hostis, excludentes ou desatualizadas, especialmente nos tópicos sobre identidade sexual, homossexualidade, uniões civis e diálogo com outras religiões. A proposta seria uma linguagem mais precisa, menos jurídica, mais evangélica, sem perder o compromisso com a verdade. Mas essa proposta de revisão divide. Enquanto algumas conferências episcopais, como as da Alemanha, França, Brasil e Filipinas, veem com bons olhos a ideia de atualizar a linguagem e ampliar o escopo temático do catecismo, outras, como as dos Estados Unidos, Polônia e Nigéria, alertam para o risco de abrir margem para interpretações doutrinárias ambíguas. Um arcebispo nigeriano, que preferiu não se identificar, declarou em uma conferência privada: em tempos de confusão moral, clareza é caridade. Qualquer tentativa de suavizar a verdade será percebida como traição, mesmo que bem-intencionada. Leão XIV, no entanto, parece alheio a essas pressões. Como sempre, escuta mais do que fala. Durante uma missa privada com um grupo de seminaristas, ele teria pregado sobre a importância de reconhecer as dores do nosso tempo e enfrentá-las com a coragem do Evangelho. Mas é justamente essa coragem silenciosa que inquieta certos setores da Igreja. Não por medo de heresia, pois ninguém, nem os mais críticos, vêem Leão XIV um herege, mas por temor de que seu estilo pastoral abra portas que depois sejam difíceis de fechar. Alguns membros da Cúria questionam: se alterarmos o catecismo agora, mesmo que minimamente, quem poderá impedir que, no futuro, outro Papa o altere em profundidade? Essa tensão de fundo revela algo mais profundo: a crise de confiança interna na Igreja. Por trás das discussões teológicas e linguísticas, há uma disputa sobre quem deve guiar a narrativa da fé no século XXI, Roma ou as igrejas locais, a tradição ou a cultura, o anúncio ou o diálogo. E é nesse terreno delicado que Leão XIV caminha com precisão. Um de seus auxiliares mais próximos afirmou, sob anonimato, que o Papa não deseja alterar dogmas, nem criar divisões. Seu objetivo seria outro: levar o catecismo da sacristia para o coração das pessoas comuns. E para isso, é preciso que ele fale a língua de quem sofre, duvida e busca. Essa visão está profundamente conectada com uma mudança que Leão XIV já vem promovendo: a ênfase na escuta da realidade como parte da evangelização. Para ele, a Igreja não deve apenas ensinar, mas discernir o que o Espírito Santo está dizendo por meio das angústias do povo. É por isso que, mesmo sem anúncio oficial, o clima dentro do Vaticano é de inquietação. Alguns cardeais começam a se posicionar discretamente. Há quem defenda que qualquer mudança no catecismo, por menor que seja, deveria ser submetida a um sínodo global,
convocado não apenas com bispos, mas também com representantes do clero, da vida consagrada e dos leigos. Outros, mais pragmáticos, argumentam que mudanças linguísticas ou temáticas não requerem consulta ampla, desde que não envolvam modificações doutrinais. Mas o dilema permanece: como comunicar verdades eternas a um mundo que muda constantemente, sem trair a fé, nem abandonar os que mais precisam dela? É essa tensão que move os bastidores do pontificado de Leão XIV. E tudo indica que, mesmo que o catecismo não seja alterado nos próximos meses, o simples fato de estar sendo revisitado já é um sinal de que a Igreja está se perguntando, mais uma vez, como ser fiel à sua missão no mundo de hoje. Enquanto as conversas discretas avançam dentro dos muros do Vaticano, o eco do que pode vir a acontecer já começa a se espalhar pelas comunidades católicas do mundo. Não há pronunciamentos, decretos nem notas oficiais, e, ainda assim, a tensão é palpável nas entrelinhas das homilias, nas assembleias paroquiais, nos editoriais discretos de veículos religiosos. Curiosamente, os fiéis mais simples parecem não estar tão preocupados com a possibilidade de mudança. Em comunidades urbanas e rurais, a maioria se importa mais com a presença do padre, com a clareza das pregações, com a fé vivida no dia a dia. Poucos leem o catecismo de capa a capa. Mas todos sentem, de forma instintiva, quando a Igreja se aproxima ou se distancia de suas dores. E é justamente isso que torna esse momento tão delicado, a impressão de que algo grande está se movendo silenciosamente e que, se não for bem conduzido, pode gerar ruído onde deveria haver comunhão. A imprensa secular, sempre atenta a qualquer gesto simbólico vindo do Vaticano, já começa a especular. Manchetes internacionais falam de uma nova primavera teológica, de um Papa que prepara a Igreja para o século XXI, muitas vezes exagerando, interpretando intenções como decisões e gerando expectativas que o próprio Papa nunca alimentou. Leão XIV, como de costume, não responde diretamente, mas manda sinais. Recentemente, durante a bênção dominical no Ângelus, ele leu, de improviso, um trecho da primeira carta de São Pedro que diz: "Estais sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança, mas fazei-o com mansidão e respeito." 1 PD 3,15-16. Muitos interpretaram como uma chave de leitura para todo esse processo: dar razão da esperança, com firmeza e doçura. Traduzir o eterno para o tempo presente. Nos bastidores, grupos e movimentos eclesiais organizados começam a se posicionar. Alguns, mais tradicionais, se preparam para resistir a qualquer mudança, mesmo que meramente pedagógica. Outros, ligados à pastoral da juventude, à educação católica e à bioética, veem nesse momento uma oportunidade rara de aprofundar a relação entre fé e vida real. Um bispo brasileiro, que acompanha de perto os trabalhos da Comissão Vaticana, resumiu a tensão com precisão. Se o catecismo for revisado, não será por causa de pressões ideológicas, mas por fidelidade à missão evangelizadora. Não para agradar o mundo, mas para curá-lo. Mas é claro que há riscos. Se a revisão, ou mesmo a sugestão de revisão, for mal compreendida, pode abrir espaço para dois extremos igualmente perigosos. De um lado, os que distorcem a Igreja para adaptá-la a qualquer custo ao mundo moderno. De outro, os que se fecham em uma rigidez paralisante, incapaz de ouvir o clamor do povo. E Leão XIV sabe disso. É por isso que avança com tanta cautela. Fontes próximas ao Papa indicam que ele vê esse momento como um teste de maturidade eclesial. Um tempo de discernimento, em que a Igreja deve provar a si mesma que é capaz de renovar sua linguagem sem perder sua essência. Que é capaz de falar ao coração do homem moderno sem abrir mão da radicalidade do Evangelho. Esse desafio, no entanto, não se resolve apenas no Vaticano. Dependerá da maturidade das conferências episcopais, da coragem dos pastores, da oração dos fiéis e da disposição de todos para ouvir mais do que reagir. Enquanto isso, nos mosteiros, nas casas paroquiais, nos grupos de estudo bíblico, o tema já começa a circular em forma de perguntas sussurradas. Será que vão mudar algo sobre o matrimônio? E sobre o ensino da castidade? A Igreja vai afrouxar sua doutrina? Ou apenas explicar melhor o que sempre ensinou? Essas dúvidas, embora legítimas, também revelam o tamanho da responsabilidade do Papa e da comissão que ele formou. Cada vírgula será lida por gerações futuras como sinal de coragem ou de confusão. No entanto, algo inesperado começa a surgir no meio dessa tensão, uma renovada busca por formação. Sem grandes campanhas ou programas, padres e leigos começaram a procurar novamente o catecismo, muitos pela primeira vez. Em seminários, universidades católicas, grupos de catequese, o interesse pelo documento aumentou. Como se a possibilidade de mudança tivesse despertado uma consciência adormecida. Se o catecismo é tão importante, talvez seja a hora de conhecê-lo melhor.
E isso, por si só, já é um fruto pastoral importante, ainda que não planejado. Leão 14, como bom pastor, parece saber que a mudança mais profunda não é a da letra, mas a da disposição interior de um povo que volta a se perguntar: o que realmente cremos? E por que isso importa? À medida que os meses avançam e nenhuma declaração oficial é feita, o silêncio do Papa começa a adquirir outra dimensão. Ele não é mais interpretado como hesitação, mas como estratégia espiritual. Leão 14 parece entender algo que muitos não compreendem. Há tempos em que a Igreja precisa calar para ouvir, antes de voltar a falar. O Catecismo, esse texto tão pouco lido e, no entanto, tão essencial, voltou ao centro das atenções. E isso, por si só, já é sinal de algo importante. Mesmo que nenhuma vírgula venha a ser alterada, o simples fato de pensar sua possível renovação já levou a Igreja a reexaminar sua missão. Em reuniões discretas com teólogos, bispos e leigos especializados, o Papa tem repetido uma frase que se tornou comum em seus círculos próximos. Não se trata de mudar a doutrina, mas de tocar corações. Essa frase revela a alma de todo o processo. A preocupação de Leão 14 nunca foi agradar a cultura dominante ou modificar o Evangelho. Seu desejo parece mais profundo: encontrar palavras que comuniquem o mesmo Cristo àqueles que já não o escutam. Mas a pergunta que paira no ar permanece: e se, depois de tudo, a comissão decidir não propor nenhuma mudança? Seria um recuo? Um gesto de prudência? Ou a confirmação de que a própria conversa já foi suficiente? Alguns observadores mais atentos apontam para uma possibilidade que ainda não havia sido considerada: a de que o Papa esteja, na verdade, preparando a Igreja não apenas para revisar um texto, mas para amadurecer um novo modo de pensar a catequese. O catecismo, como compilado atual, pode permanecer o mesmo, mas novas ferramentas, linguagens e materiais complementares poderiam ser criados para diferentes públicos: jovens, idosos, pessoas em situação de exclusão, cientistas, artistas. Não como adaptações doutrinárias, mas como pontes de acesso ao mesmo conteúdo perene. Em outras palavras, a revisão não seria do que a Igreja ensina, mas de como ela oferece esse ensinamento ao mundo. Nesse cenário, já se fala em um novo esforço catequético global, semelhante ao que João Paulo II fez com o IUCAT, mas com um escopo mais amplo. Algo como um catecismo para o mundo digital, ou um compêndio da misericórdia, voltado aos desafios atuais, sem substituir o texto oficial, mas colocando em diálogo com as perguntas do nosso tempo. Essa seria uma resposta tipicamente Leão 14, não ceder à pressão das ideologias, nem refugiar-se na rigidez, mas propor caminhos concretos, criativos e profundamente enraizados na tradição. O mundo, por sua vez, observa com atenção. Analistas internacionais, inclusive seculares, admitem que a Igreja Católica está diante de uma encruzilhada única, entre ser apenas uma guardiã do passado ou se tornar, novamente, voz profética do presente. A decisão do Papa, seja ela qual for, será lida de muitas formas. E por isso mesmo, ele parece resistir ao imediatismo. Sua agenda espiritual, como ele mesmo já disse, não é a do noticiário, mas a do reino. Enquanto isso, nas capelas silenciosas, nas casas escondidas, nas prisões, nos hospitais, nos campos de refugiados e nas salas de aula, milhões de fiéis continuam a viver a fé que não cabe em documento algum, mas que, misteriosamente, o catecismo tenta traduzir em palavras. E talvez seja esse o maior gesto de Leão 14, lembrar ao mundo que a fé não começa no papel, nem termina em decretos. Começa no coração, e se confirma no testemunho. No fim das contas, talvez não haja grande anúncio. Talvez não haja nova edição. Talvez tudo o que tenha acontecido, e que esteja acontecendo, seja uma conversão interior da Igreja a si mesma. E se for isso, já é muito.